Quando a gente fala de incidência, às vezes a pessoa não sabe nem o que quer dizer incidência. Incidência, quando a gente fala incidência, vem do verbo incidir e está diretamente relacionado à forma e à direção, o sentido no qual o feixe de raio-x incide no paciente. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma incidência póstero-anterior. Faz sentido? O raio-x ele está entrando primeiro aonde? Nas costas. E aqui ele bate no detector. Então é P, posterior, anterior. Nesse caso aqui, o que acontece? A maior parte das estruturas, principalmente o coração, estão localizados aonde? Na parte mais anterior do tórax. O ápex cardíaco está aqui. Quanto mais próximo ele estiver do detector, mais real, mais próximo do real é a sombra que ele vai causar aqui no detector. Para, Rodrigo, não estou entendendo nada. Fazer uma radiografia é a mesma coisa que você pegar uma lanterna e iluminar a sua mão. Se você colocar a mão pertinho da parede, faz o exercício depois em casa com o seu celular. Bota a lanterna, a mão perto da parede. Quanto mais perto a mão ficar da parede, mais próximo do tamanho da sua mão vai ser a sombra. Quanto mais perto a mão ficar da fonte, da lanterna no caso, que aqui é a fonte de raio-x, maior é a sombra da mão. Então, como o coração é uma estrutura que precisa ser bem avaliada, quanto mais perto ele estiver do detector, mais real é a imagem. Olha o que acontece quando a gente faz em AP. Ele entra de anterior e sai em posterior. E aqui a gente tem o quê? Mais distância. Então a sombra do coração, a imagem do coração na radiografia vai ficar maior. Isso aqui é o que acontece na prática, né? Eu estou te mostrando aqui o coração bem encostadinho no filme. Incidência PA, então o corpo estaria aqui, o coração mais anterior, a sombra é assim. Se eu trago o coração mais para perto do tubo de raio-x, a sombra fica maior. Basicamente, o que acontece é isso aqui. E aí? Essa área cardíaca aqui tá aumentada ou não? Não sei, né? Difícil dizer. E essa aqui? Difícil, você precisa saber se é PA, se é AP. Faz o seguinte. Essa silhueta cardíaca tá maior do que essa ou menor? Escreve lá, para eu saber que vocês estão acompanhando. Essa aqui tá maior em relação a essa aqui. Beleza. E se eu te falar que é o mesmo paciente? Tá percebendo a diferença que faz você fazer uma imagem em AP ou em PA? Esse paciente é o mesmo paciente que esse. E as imagens são completamente diferentes. A área cardíaca está aumentada e aqui não está. O mediastino está alargado e aqui não está. Percebe como é diferente? O simples fato de você mudar a posição, a incidência, você muda a imagem. E quando é que eu vou pedir PA ou AP? Você vai pedir PA sempre que você puder. PA é sempre melhor que o AP. Ponto. Ah, então por que eu faço AP de vez em quando? Você faz AP de vez em quando porque o paciente está acamado, porque o paciente está inconsciente, porque o paciente está na prancha. Nessas situações, você não tem escolha, você tem que fazer AP. Mas se você puder pedir PA, você vai pedir PA. Por que você vai pedir PA? Porque nessa situação aqui, o paciente consegue expandir melhor o tórax. Por quê? Ele consegue fazer uma inspiração mais profunda. Além disso, ele consegue fazer mais fácil a posição do quê? Do super-homem. Quando ele faz essa posição,
ele rotaciona as escápulas para as escápulas ficarem fora do campo. Olha aqui, isso é uma causa de erro comum, que é olhar a sombra da escápula e chamar de, tem uma opacidade aqui, ó. Ai, como é que eu apago isso aqui? Ixi, Maria. Apagador. Pronto. A escápula é necessário que a gente tente colocá-la para fora do campo. Então, na posição em PA, se você olhar, ela está até um pouco mais para fora. Não ficou completamente para fora, ó. Aqui você tem uma distância maior do que essa aqui. Então, você precisa saber que a escápula precisa sair do campo. Tem uma outra coisa que acontece quando a gente faz o raio-x deitado, em AP. Olha o padrão normal da vascularização. Como é que... Quando a gente faz o PA, o paciente está em ortostatismo, está em pé. Quando ele está em pé, você usa a gravidade a seu favor. O que acontece? O gás sobe, aqui ó, um exemplo, a bolha gástrica. Se você tiver um pneumoperitônio, ele vai subir e vai ficar aqui, subdiafragmático. Se você tiver um derrame pleural, ele vai descer e vai ficar aqui, vai tampar aqui o seio costofrênico. Então você usa a gravidade a seu favor. Além disso, o que é que acontece? Há uma predileção dos vasos pelos lobos inferiores. O padrão normal em ortostatismo é o quê? Predomínio dos vasos nos lobos inferiores e uma relativa o quê? Pobreza de vaso nos lobos superiores. Compara essa trama vascular com essa. Então, em pé, tem menos vaso aqui do que no lobo inferior. Quando você deita, a gente usa o termo, às vezes, inversão. Inversão pode te confundir, porque você pode ficar procurando que isso aqui esteja o quê? Maior do que o que está embaixo. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Mas você vai ver que há o quê? Uma tendência a equalizar. Os vasos dos lobos superiores ficam mais proeminentes. Por quê? Porque você deitou, o fluxo distribuiu. A gravidade não está empurrando para baixo. Beleza?